Olá, amigos. Eu gostaria de iniciar esse pequeno vídeo agradecendo a todos vocês que mantiveram contato comigo. Eu achei que foi uma boa essa história de eu estar abrindo esse canal no YouTube. É um canal de ajuda, sobretudo para quem é pequeno produtor rural que vive no campo e tem a palma como o suporte forrageiro principal de sua propriedade. Eu tomei a decisão de abrir esse canal porque eu acho que é de vital importância a gente passar as coisinhas que a gente aprende durante a vida da gente para o povo que vive no campo. E a minha proposta é essa, dentro do que for possível, os bizus que eu sei da minha vida com a palma, eu a partir de agora vou ficar repassando aí para vocês. E eu andei fazendo um videozinho, dois videozinhos. O primeiro foi sobre uma espécie de palma chamada Consolea macracantha. É uma palma muito boa, ela é grandona, bem comprida. Ela no mundo é conhecida como língua de vaca. Ela inclusive ela é medicinal, ela não tem espinhos não. Tem uma variedade delas que tem espinhos, mas essa que a gente tem, ela não tem espinho não. E é medicinal, é muito legal. Bom, e o outro vídeo que eu fiz foi a respeito da limpeza mecânica da palma usando um cortadorzinho de grama que a gente usa lá na fazenda, é realmente muito bom. E a partir daí surgiram muitas perguntas, e eu elenquei algumas, muitas delas eu já respondi, mas outras ia ser uma resposta um pouco meio comprida. Eu achei por bem fazer esse videozinho aqui agora para estar explicando direitinho para vocês. A primeira delas, a primeira pergunta, o pessoal me perguntou se por acaso eu tinha como comercializar essa espécie de palma, a Consolea macracantha, e se poderia mandar pelos correios. Veja, a minha propriedade, eu só tenho 3 hectares de palma, e é nela que eu faço muitos dos experimentos. No entanto, tem um determinado momento na vida da palma que a gente precisa multiplicá-la para depois passar para o processo de comercialização. E a Consolea macracantha, eu estou na minha propriedade agora, eu acabei de introduzir ela lá, portanto eu ainda não tenho mudas para comercializar. E comercializar pelos correios, aí é um tanto quanto complicado. Às vezes é um pouco complicado porque trata-se de material vegetativo. E a gente tem leis aqui no Brasil que regem, e a gente tem que dar certificado fitossanitário, isso tudo direitinho. Mas no tempo certo, quando a gente começar a comercializar, aí eu volto a manter contato com vocês para ver como é que a gente vai poder fazer esse tipo de translado. Beleza? Uma das perguntas também que me foi feita foi em relação, eu achei bem interessante, um produtor rural, ele disse que quando viu a Consolea macracantha, ele julgou que poderia estar acontecendo uma mudança genética na propriedade dele, porque ele tem uma orelha de elefante, uma palma orelha de elefante, e o mato cobriu ela, e no que cobriu, as raquetes começaram a ficar compridinhas e semelhantes à da Consolea macracantha. Aí eu queria esclarecer que existe um fenômenozinho chamado de estiolamento. Toda planta precisa de sol para fazer fotossíntese. Sobretudo a palma, que ela adora sol. De maneira que quando o mato abafa a palma, ele cobre a palma, ela vai atrás de luz e ela tende a ficar bem compridinha. Isso daí certamente não é uma mudança de genética que aconteceu na orelha do elefante. O produtor inclusive disse, ela está bem comprida, semelhante à Consolea, no entanto continua com espinhos. E é verdade, porque ela continua sendo orelha de elefante mexicano. Então vocês sabem que ela tem muito pelo, aqueles pelinhos muito duros e atrapalham um bocado a vida da gente. Então, estiolamento. O
resultado disso daí é estiolamento. A plantinha está atrás de luz e aí ela fica bem comprida atrás de qualquer fonte de luz para ela poder fazer fotossíntese. Um outro produtor, ele fez um questionamento a respeito de como multiplicar a palma por semente. Semente, no caso, a sementinha do fruto. Ele alegando, né, que havendo cruzamentos, o que é uma grande verdade, as plantas que nascem oriundas de cruzamento, muitas vezes elas se apresentam como resistentes a pragas, a doenças, e também a climas mais secos ainda, isso é bem verdade. Só que para a gente multiplicar a palma por semente, pela sementinha que está dentro do fruto, é um pouco complicado. A gente faz muito isso em pesquisa, né? Nós que trabalhamos nessa área daí, a gente tem que coletar as sementinhas do fruto da palma, só que ela é muito dura. Portanto, ela passa por um processo de dormência física mesmo, é dura, é como... Imagine você um coco, não tem dentro da catemba, é o mesmo material, é muito duro aquilo dali. Portanto, se alguém quiser um dia fazer a multiplicação por semente da palma, mas volto a dizer, a gente faz muito isso em pesquisa, na área científica. Aí a gente pega um cortador de unha, esses cortadorzinhos que a gente corta a unha, e vai na pontinha da semente e dá um pequeno cortezinho nela, só para que aquela carapaça dela abra um pouquinho, e quando a gente coloca ela sobre umidade, né, aí a semente umedece mais rápido e ela tende a brotar mais. Porque na natureza é assim, se você plantar 1000 sementes daquela, para nascer 5 ou 6 é muito. Mas se você quebra a dormência, aí a probabilidade de germinar é maior, beleza? Um outro produtor, ele me falou em relação, aqui em Pernambuco tem uma pesquisa feita com produção de etanol à base de palma. Eu particularmente, eu não tenho acesso, não tive acesso a essa pesquisa não, mas quando eu estive no México pela última vez, a gente viu um trabalho muito bem feito a respeito de geração de energia com a palma. Eles colocam a palma para fermentar e na fermentação, imagine vocês que quando ela é colocada para fermentar, ela se divide em quatro fatores. Um é um chorume que sai dela, oriundo da fermentação. O outro é uma lama bem pretona, bem preta mesmo. Esse chorume volta para o palmal na condição de irrigação, essa lama preta na condição de matéria orgânica, né, para fertilização. A outra coisa é o gás. Eu disse 4, não, são 3, ela divide em 3. A outra coisa é um gás. E esse gás, ele normalmente é inflamável. E a partir daí você pode gerar combustível com ela, que esse combustível é que vai fazer os geradores funcionar para a geração de energia. É realmente um negócio bacana. Inclusive eu cheguei a ver um carro movido a biogás de nopal, né, de palma. Esse carrinho, incrível. Eu perguntei ao dono, ele é o dono, esse cidadão é o dono da maior empresa de produção de tortilhas que tem no México, da maior indústria. E eu perguntei a ele o tanto que esse carro era econômico em relação à gasolina. Ele disse, Paulo, esse carro era um Corsa, esse carrinho da Chevrolet. Esse carro, na gasolina, ele faz 12 km com 1 litro. Eu digo, e com o preço desse litro de combustível, gasolina, no gás de palma, ele roda quantos quilômetros? E ele disse 40. Então, 50 quilômetros. Então, é mais do que 4 vezes mais econômico do que a gasolina. É realmente um negócio muito, muito interessante. Bom, outra pergunta que me foi feita foi em relação ao mato que cresce no meio das palmas.
E o produtor disse, rapaz, que a gente não poderia usar esse mato para fazer feno, ou mesmo silagem, que é um negócio importante, é uma fonte de fibra e de outros nutrientes, sobretudo para os ruminantes. É bem verdade. Acontece o seguinte, que quando se vai plantar palma no sistema intensivo, que é esse que eu criei, que a gente defende, ela não pode ter competição de jeito nenhum com qualquer outro tipo de planta. Na hora que você colocar qualquer planta dentro do palmal, essa plantinha vai competir com a palma, com energia solar, com água e com nutriente. Veja, se por acaso você está pretendendo usar esse mato para fazer silagem ou feno, significa que você vai ter que deixar esse material crescer para justificar você cortar para fazer silo ou feno. E é mesmo que queijo para prejudicar o crescimento da palma. É bacana, agora sabendo que a palma vai ter prejuízo em termos de produtividade. Então, no sistema intensivo, como se produz de 10 a 12 vezes mais quando se compara ao sistema tradicional de cultivo, a gente também diminui a área a ser cultivada de 10 a 12 vezes, o que libera a área na sua propriedade para outros cultivos. Isso eu acho formidável, é muito melhor você ter uma área pequena de palma produzindo bem muitão, do que ter esse horror de palma plantado, de área plantada com palma, maltratada, e você tendo produtividade bem baixinha. E isso no semiárido não é uma coisa boa, não. Você acaba se atolando desse jeito. A gente que tem propriedade no semiárido, nós não temos mais nenhum direito de errar. Todos vocês são produtores rurais, vocês sabem disso muito bem, o tanto que é fácil de se gastar dinheiro com a propriedade. E tanto que é difícil de botar a propriedade render R$1 que seja. Então, sobretudo nós que somos pequenos produtores rurais, a gente não tem mais nenhum direito de estar testando ou estar errando. Não é? A gente tem que partir logo para o que é correto. Muito bem. E por fim, um produtor me perguntou em relação ao espaçamento. Ele está plantando palma miúda e gostaria de saber o espaçamento entre as fileiras, já que ele vai fazer o plantio em fileira dupla. É fácil de entender. Quando a gente vai fazer o plantio da palma obedecendo a tecnologia do cultivo intensivo, a gente não planta mais a palma em covas, a gente planta em sulcos. Esses sulcos têm que ser fundos o suficiente para que toda a raquete fique situada dentro do sulco e encostada numa das paredes dele. Então, por exemplo, quando você passa um implemento que abre um sulco no terreno, ele fica com esse formato aqui, ó, desse jeito assim. De maneira que quando você vai colocar a raquete da palma dentro do sulco, você coloca ela aqui embaixo e encosta ela ou de um lado ou do outro lado, a depender do eixo do sol, leste-oeste. Muito bem. Quando você vai fazer plantio duplo, você planta dos dois lados. Então você faz o sulco aqui, planta uma raquete do lado de cá e outra raquete do lado de cá. E elas encostadas uma na outra, coladinhas. De maneira que se eu colocar uma braça de 2,20 m aqui no meio, de cada lado vai ter que ter de 23 a 25 raquetes, para cada uma braça de 2,20 m. Então, se fosse fileira simples, você colocaria a braça aqui no meio e contaria de 23 a 25 raquetes aqui de um dos lados. Se for fazer fileira dupla, coloca a braça e conta 23 a 25 de um lado e 23 a 25 do outro. A distância que deve acontecer entre este sulco e o próximo sulco é de 1,40 m. Desse jeito, respeitando esse espaçamento de 1,40 m entre os sulcos e colocando de 23 a 25 raquetes dentro de cada sulco, de cada um dos lados dele, você terá 160 mil plantas por hectare. Beleza? Então são essas as perguntinhas que eu selecionei para a gente conversar dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos combinar desse jeito. À medida que as coisinhas forem acontecendo, eu vou passando os bisos para vocês.
Até lá então, e um forte abraço.